Salmo 33. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Se ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Porque Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, no lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmo 33. Também, agora, vamos ver a pergunta 26 do nosso catecismo, que está no dia do Senhor 9. Diz assim, pergunta 26, que é o dia do Senhor 9, a primeira pergunta do dia do Senhor 9, diz assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra, e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mais o que quer fazer, porque Ele é Pai. Oremos, meus irmãos. Deus bendito, Deus santo, queremos louvar, agradecer e adorar Teu santo e eterno nome, pelo privilégio de poder cantar, adorar e louvar o Senhor, por termos entoado louvores, salmos, a Tua palavra, com gratidão e louvor a Ti, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor eterno, Criador de todas as coisas. Pedimos que, por Tua bondade, neste momento, o Senhor fale o nosso coração, que por Tua bondade, o Senhor possa nutrir a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa vida, inundá-lo, Senhor, com a Tua palavra, para que possamos render bons frutos para a glória do Teu nome. Que uma vez mais o Senhor fale poderosamente no nosso coração e nos alimente, e que possamos ser instruídos segundo o Teu querer e possamos agradar ao Senhor, conforme o Senhor requer de nós, segundo a Tua palavra. Louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados irmãos,
Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas, frustrações, sofrimentos, desesperos, angústias. É um mundo realmente sem consolo, muitas vezes sem esperança, sem paz, muitas vezes sem alegria, sem contentamento, cheio de corrupção, roubo, brigas, assassinatos e tantas atrocidades que conhecemos. O que está então errado nesse mundo que nós vivemos? Por que a humanidade busca e louva apenas aquilo que faz bem para a sua existência? Por que a humanidade, nesse sentido, ela tenta buscar soluções falíveis e muitas vezes soluções que são contraditórias? Quantos porquês que nós encontramos nessas perguntas? E a resposta é que essa humanidade, de fato, meus irmãos, ela não confessa o que a Igreja de Cristo crê e o que a Igreja de Cristo confessa. A humanidade não confessa o credo apostólico verdadeiramente. O credo apostólico, como nós conhecemos, ele logo já no início diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esta é uma verdade que não é crida, entendida nem confessada por ninguém, pela humanidade, no caso, em si. Estas palavras são tão belas e confortadoras que elas trazem certeza, paz, consolo, esperança e um futuro realmente brilhante, glorioso. Traz contentamento, pureza e santidade. E é sobre esta verdade constante do credo apostólico que eu gostaria de pregar nessa manhã. Então, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: a Igreja de Cristo crê e confessa sua fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui nós queremos então 3 pontos. A Igreja de Cristo crê e confessa porque o nosso Deus é o Criador, porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é também provedor. São esses 3 pontos que nós iremos ver essa manhã. Então, primeiro ponto: o nosso Deus é Criador. Então, irmãos, o Catecismo de Heidelberg, logo no dia do Senhor 9, na pergunta 22, ela explica justamente o que vem a ser o credo apostólico. E o dia do Senhor 9 começa perguntando: em que você crê? Quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é a pergunta que consta no catecismo. E a resposta é: creio que o eterno Deus de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que nele há, e ainda o sustenta e governa pelo seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e para a minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isto ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como um Pai fiel. Maravilhoso isso. A resposta da igreja é uma resposta, meus amados, de fato, linda e maravilhosa, cheia de confiança, cheia de esperança. Não é uma crença em alguma criatura apenas, uma criatura simples, em algo terreno. E o credo apostólico nos faz olhar para o alto e também nos faz olhar além do que nós podemos observar, ver, enxergar com os nossos próprios olhos físicos. Ele nos faz perceber, meus amados irmãos, que existe um ser tão imenso, um ser cheio de poder, capaz de criar todas as coisas que nós podemos e o que nós também não podemos ver. Ele diz que existe um Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, um Deus que é todo-poderoso e faz tudo conforme a sua vontade. O credo apostólico está apenas ecoando o que na verdade a Bíblia
fala sobre essa tão grande verdade. Então, as Sagradas Escrituras começam assim, né? Em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Veja, no princípio não havia nada a não ser quem? A não ser Deus. Sem estrelas, sem céu, sem luz, sem criaturas, sem água, sem poeira, realmente sem nada. E é quase impossível de se compreender tudo isso quando a gente declara. Nós podemos imaginar um mundo desabitado, até mesmo um universo cheio de uma infindável extensão de trevas, mas antes de Gênesis 1, não havia nem mesmo o céu escuro, apenas um Deus invisível, espiritual e eterno. Então, Gênesis 1 é um capítulo, evidentemente, muito familiar para todos nós, e quando nós lemos esse capítulo, nós encontramos repetidas vezes a seguinte frase: disse Deus. Deus falou, haja luz, e houve luz. E ele falou novamente aos céus, o sol, a lua, as estrelas, e tudo quanto ele disse foi criado, tudo surgiu. E o que não existia passou a existir, então, a partir do quê? A partir do nada. O Salmo 33, que foi o salmo que nós lemos agora, o versículo 6, nós lemos, né? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, veja, o verso 9 também diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo, absolutamente tudo, passou a existir. Tudo que nós vemos e o que não vemos, tudo que cheiramos, tudo que comemos, tudo isso passou a existir após Deus falar. Como nós lemos no Salmo 33 também. Os céus, por sua palavra, se fizeram pelo sopro da sua boca. Ele falou, tudo se fez. Ele ordenou, veja, a ordem de Deus, e tudo passou a existir. Então, a gente pode concluir com isso que nada existia antes que Deus realizasse esta obra tão gloriosa, que é a obra da criação. O universo e todas as coisas vieram a existir após Deus abrir a sua boca e trazer à existência aquilo que não existia. E os irmãos vão se lembrar daquele versículo que está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, que diz que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que interessante. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Deus falou e tudo foi criado. Isso é algo que nenhum ser humano, sua consciência ou tendo a sua limitação, pode fazer. Por isso a criação aponta para quem é Deus, ou seja, nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele é criador. Irmãos, tendo Deus criado, né, o mundo da maneira que ele fez, que nós já comentamos e nós já conhecemos, Deus revela então através dessa criação o quê? A sua grandeza. Hoje há muito que podemos aprender a respeito da criação de Deus, pois tudo que é invisível ao olho nu, o microscópio revela e nos faz apreciar, veja que interessante, as muitas complexidades maravilhosas da criação de Deus. Basta considerar, por exemplo, a capacidade de uma árvore transportar água e nutrientes das suas raízes lá para as suas folhas mais altas, a capacidade das árvores de se regenerar, os muitos sistemas complexos do corpo humano. Isso é maravilhoso. Todos esses mínimos detalhes que eu estou comentando para os irmãos nessa manhã falam dos detalhes da criação do nosso Deus. Então, o que a criação de fato fala do nosso Deus? Diz que Ele é o Todo-Poderoso. A palavra dele, as Sagradas Escrituras dizem isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso e não precisa de nada para trazer à existência, por exemplo, uma árvore, um animal, qualquer ser que seja. Por isso que o catecismo ele é bem assertivo quando diz: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada.
o céu, a terra e tudo que neles há. E é nesse Deus que nós cremos e é esse Deus que nós confessamos. Então, meus irmãos, somente pela fé é que nós podemos confessar a obra da criação de Deus. É preciso crer que o Deus que servimos é o Deus Todo-Poderoso. E foi por isso que nós lemos, que nós acabamos de citar aqui, Hebreus capítulo 11, o versículo 6, que ele começa dizendo, o versículo 3, aliás, que começa dizendo, pela fé, é pela fé que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, é pela fé. E é isso que nós confessamos, meus amados irmãos, domingo a domingo, que o nosso Deus é o Criador e o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, surge na nossa mente a seguinte pergunta, né? Qual que é o propósito, então, de Deus na criação? Por que Ele criou as coisas? Por que Ele criou tudo? E aí, nós vamos para Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, que diz: a todos que são chamados pelo seu nome, e os que criei para a minha glória, veja, e que formei e fiz. Então, Isaías 43, versículo 7. Veja, também Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 7, nós também encontramos uma referência muito importante, que diz assim, Apocalipse 11, versículo 7, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Daí foi a vontade de Deus que tudo acontecesse. Então, meus amados irmãos, o que a gente percebe aqui? Deus criou cada um de nós e todas as demais criaturas que conhecemos. Por que Ele criou? Ele criou para a sua glória. Toda a criação foi criada para glorificar o seu Criador. E é por isso que nós lemos também, no conhecidíssimo Salmo 19, o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja que interessante. Então, o salmista diz que a criação ela tem uma função, que é proclamar a glória e o poder de Deus. Tudo ao nosso redor fala de Deus, fala da sua glória, fala do seu imenso poder. E é impossível que o verdadeiro crente, meus irmãos, não se alegre com o propósito da sua própria vida, que é o quê? Glorificar a Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E essa verdade, o que ela proporciona no nosso coração, meus irmãos? Essa verdade nos dá conforto, principalmente onde? Em meio às piores dificuldades que nós encontramos. Mesmo que passemos, como o salmista disse, pelo vale da sombra da morte, estejamos ali no leito de hospital, podemos saber que o Deus Criador e o Deus Todo-Poderoso pode nos livrar de toda e qualquer situação, se Ele assim desejar. Então, a humanidade caída, por outro lado, infelizmente, o que acontece? Ela não quer saber de Deus. Ela não quer glorificar o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 a 21, o seguinte, para essa maldade do coração do homem. Romanos 1, do versículo 18 ao 21, diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e toda a perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por todas as coisas que foram criadas. No versículo literal aqui. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos
em seus próprios raciocínios, obscurecendo um coração que é o quê? Insensato. A humanidade, então, meus amados irmãos, o que ela faz? Ela simplesmente não glorifica a Deus. Aliás, pelo contrário, a Bíblia diz aqui, os homens inculcando-se por serem sábios, tornaram-se loucos, é o que o versículo 22 do capítulo de Romanos diz, em seus próprios raciocínios, se tornaram loucos em seu próprio modo de pensar. Então, assim, irmãos, a humanidade, o que acontece com ela? Ela se esqueceu do seu Criador, após a queda do pecado. E a cada dia, o que acontece? Vem se agravando essa questão do pecado. E as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Essa humanidade prefere crer e confessar que o mundo veio à existência por meio do quê? De uma explosão. Ou que o mundo chegou ao seu estado atual através de bilhões de anos em teorias da evolução tal, que cientificamente nunca essas teorias foram comprovadas. Por isso que são teorias. E por causa disso, a humanidade então mergulha num abismo sem fundo. Por isso que a gente vê esse aumentar de todo tipo, de toda sorte de pecado, de coisas terríveis contra Deus. Tenta até acabar com os... a humanidade tenta muitas vezes acabar até com os fatos, cientificamente comprovados, que a Bíblia também corrobora. Por exemplo, hoje o mundo está tentando empurrar de goela abaixo a teoria, por exemplo, que essa é uma teoria falsa, que o mundo tenta fazer. Ele tenta empurrar para as pessoas, goela abaixo, forçadamente, uma teoria em que, por exemplo, o ser humano ele nasce sem sexo, ou seja, ele não nasce nem macho nem fêmea, e o sexo a criança vai descobrir quando ela crescer, ou seja, quando ela crescer, ela vai dizer o que ela quer ser, se macho ou fêmea. É por isso que deve ser ensinado nas escolas, o sistema faz que isso seja ensinado nas escolas sobre esses assuntos. Eles dizem que a melhor maneira de criar um mundo é criar um mundo sem preconceito. Olha que coisa terrível. Eles negam o fator que determina a pessoa ser macho ou fêmea. Eles negam que isso, na verdade, a bem da verdade, é um fato biológico, e é uma verdade científica. O fato, então, da criança nascer já com o sexo definido é algo científico, mas mesmo essa ciência é negada por esse mundo corrompido. Então, o que eles querem fazer nesse caso? Eles querem mudar o que Deus disse e aquilo que Deus fez e determinou na criação do homem, porque a Bíblia é muito clara e condizente com a ciência verdadeira. Ou seja, Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Então, veja só, o que essa humanidade caída, eles tentam fazer? Criar essas conspirações e ciências falsas e tentam acabar também com um elemento fundamental da sociedade, que é o casamento. Eles tentam acabar com o casamento, que é a base de toda e qualquer sociedade desse mundo. Sem o casamento, a ordem natural da verdadeira masculinidade e feminilidade está completamente desconfigurada, destruída. O mundo virará, sem esse importante elemento, o quê? Uma grande desordem. Por isso, a humanidade não quer aceitar, então, um Deus que criou todas as suas criaturas. Veja que interessante, não querem crer e aceitar um Deus que cria todas as suas criaturas em seus devidos lugares, com a sua devida função e com a finalidade divinamente específica. A confissão belga, olha que interessante o que a confissão belga diz. A confissão belga coloca isso da seguinte forma, lá no artigo 12: cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, o Verbo, o céu, a terra e todas as criaturas do nada, quando bem aprouve, e que cada uma delas concedeu, olha só, o ser
a forma e a aparência, e a cada uma a própria função específica para servirem ao seu Criador. Que belo isso! E nós, irmãos, como Igreja de Cristo, nós, de acordo com as Escrituras Sagradas, nós cremos e confessamos esse Deus Pai Todo-Poderoso e o Criador de toda a terra, Deus que é Criador de todas as coisas. O segundo ponto, já estamos aqui no meio do sermão, ele é soberano. Então, ele é Criador, e agora vamos ver o nosso Deus como sendo Deus soberano. Depois que o nosso Deus criou todas as coisas, e neles, e tudo aquilo que neles se contém, uma pergunta interessante, depois que ele criou tudo, ele abandonou, meus amados irmãos, a sua criação? Ele deixou aos seus próprios cuidados, cada um cuidando da sua vida, e vamos ver o que vai acontecer? E a resposta para essas perguntas, ela é enfática aqui no sermão. A resposta é não. O Catecismo de Heidelberg diz: cremos que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que nele há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Então, a confissão no artigo 12 fala da criação de todas as coisas, né? E ela diz: cremos então que Deus Pai criou por sua palavra, por meio do seu Filho, o Verbo, o céu, a terra e tudo o que neles há, quando lhe aprouve, e que cada uma delas concede o ser, a forma, a aparência, e cada uma com a sua função específica. Então, meus irmãos, já no artigo 13, a gente começa a falar sobre, e a entender sobre a providência. Então, no artigo 13, que fala da providência, diz: cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele rege e ele governa, de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Que segurança maravilhosa, né, meus irmãos? Tanto o Catecismo de Heidelberg quanto a Confissão Belga, então, confessam que Deus jamais abandonou a sua criação, mas sustenta e governa pelo seu eterno poder. Deus, em sua soberania, sustenta toda a sua criação, para que faça a sua vontade e para que ela não seja destruída, ficando sem esse cuidado do nosso Deus. E a esse cuidado maravilhoso nós é dado o nome de providência. Então, irmãos, a doutrina da providência é uma questão de fé, assim como a doutrina da criação. Na doutrina da criação, nós apenas cremos e confessamos, assim como na doutrina da providência, né? Pois não conseguimos compreender totalmente como é que Deus sustenta, como é que Deus dirige todas as coisas do mundo. Nós não somos, meus amados irmãos, pela nossa limitação, capazes de explicar ou provar completamente a providência de Deus. É uma doutrina que nos confronta com quem? É uma doutrina que nos confronta com a nossa própria limitação, com as nossas próprias impossibilidades, com os nossos próprios limites humanos. Ela levanta muitas questões dentro de nós, e questões que são impossíveis para nós respondermos. Então, fazemos bem em abordar esta doutrina com toda e devida humildade. No dia do Senhor 10, diz que a providência de Deus é a força toda poderosa e presente, com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa os céus, a terra e todas as criaturas. E todas as coisas não sobrevêm por acaso, mas elas vêm através da mão paternal do nosso Deus. Então, irmãos, em sua soberania, Deus sustenta e governa o mundo que Ele próprio criou. Então, vamos olhar um pouquinho para o mundo e que nós colocamos os nossos pés, e quando nós olhamos ao redor, nós vemos esse céu maravilhoso, lindo, que foi criado. Tudo isso Deus criou, meus irmãos, desde o início, esses céus, e eles permanecem até o dia de hoje. Nada do que Ele criou, então, entrou em ruína, em colapso, mas toda essa criação continua intacta, desde
primeiro dia que Deus criou todas essas coisas. E aí no segundo dia o Senhor firmou, ele colocou os firmamentos, que não entrou em colapso, mas também permanecem até hoje, como nós podemos ver. Da mesma maneira, ele criou as árvores, e essas árvores não entraram em colapso a ponto de desaparecerem, mas depois que Deus criou as árvores, essas árvores continuam a existir. Também, meus amados irmãos, a natureza é prova da providência, da existência da providência do nosso Deus. Isso é, de fato, providência. Deus sustenta o mundo que Ele próprio criou, e faz com que ele continue existindo. Sem Deus, meus amados irmãos, esse mundo entraria em colapso. Sem Ele, nada do que existia continuaria existindo. Tudo, na verdade, seria completamente destruído. Ele é quem alimenta os animais marinhos. É Ele que alimenta os animais terrestres. É Ele que alimenta as aves do céu. E também todos nós que estamos aqui. É Ele que alimenta. É Ele que renova a vida desse mundo com o seu espírito. Pensem quando morre um animal, ele acaba se renovando. A vida é renovada ao nascer outro animal, ou uma árvore, ou uma criança. É Deus que providencia, sustenta e continua sustentando e renovando essa vida. Meus amados irmãos, Deus não apenas sustenta esse mundo, Ele também governa esse mundo com tudo que existe nele. Quando nós falamos aqui de governar, nós estamos falando especialmente de um Deus que dirige esse mundo segundo o quê? Deus dirige esse mundo segundo o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Deus não apenas fez o mundo e o mantém, Ele também dirige-se ao seu próprio propósito original. O que acontece nesse mundo acontece porque Deus permite que aconteça, ou seja, nada, absolutamente nada, meus irmãos, algo que nós não podemos esquecer em nossa vida. Nada, absolutamente nada, está fora do controle do nosso Deus. Em seu cuidado, Ele está guiando este mundo ao seu propósito original. Nós lutamos com essa verdade, nós muitas vezes não conseguimos entender com essas nossas mentes minúsculas, pequenas. Nós não conseguimos entender como Deus permite que algumas situações aconteçam. Que situações são essas? Ora, por que acontecem assassinatos? Por que acontecem doenças? Por que acontecem acidentes naturais, como terremotos, enchentes, tsunamis, fome, que levam tantas pessoas à morte? Nós não conseguimos compreender e por isso nós muitas vezes lutamos um pouco com essa verdade. Porém, tudo está debaixo do governo soberano de Deus, em conduzir o mundo ao seu propósito original. Nós devemos entender que Deus, olha só, Deus usa até mesmo a maldade do homem para que a sua vontade seja cumprida e o homem seja punido pelo seu pecado. A Confissão Belga resume essa verdade da seguinte maneira, no artigo 13. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não abandonou nem as entregou ao destino, ao seu acaso, é a outra parte, mas segundo a sua santa vontade, Ele rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor, nem é culpável dos pecados que se cometem, pois o seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz a sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios agem com injustiça. E quanto àquilo que Ele faz, que ultrapassa o entendimento humano, nós não queremos investigar curiosamente, além da nossa capacidade de entender. Essa curiosidade é pecado. Mas adoramos com toda a humildade e reverência os justos juízos de Deus que estão ocultos. Contentamos-nos em ser discípulos de Cristo, que devemos aprender apenas aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra, sem transgredir esses limites. Então, essa doutrina nos traz uma consolação indizível, meus irmãos, quando nos ensina que nada nos acontece por acaso, mas somente pela determinação do nosso gracioso Pai Celestial.
Ele cuida de nós com zelo paternal, guarda as criaturas de tal modo debaixo do seu poder, que nem mesmo um cabelo da nossa cabeça, pois estão todos contados, ou um pardal cai por terra sem o consentimento do nosso Deus. Esta verdade deve estar em nosso coração dia após dia, pois nosso Deus é soberano em sua maneira de governar esse mundo. E o terceiro e último ponto, então, fala do nosso Deus como sendo o Deus provedor. Então, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Irmãos, nesse terceiro ponto, não vou me deter muito, falando de Deus como o provedor, mas apenas chamar a atenção dos irmãos para a segunda parte da resposta da pergunta 26. Olha que interessante esse entendimento. Nele confio de tal maneira que não duvido que Ele dará tudo o que for necessário para o meu corpo, para a minha alma, e que Ele transformará todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Irmãos, nós confessamos todos os domingos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Faremos isso hoje também. Porém, entre confessar e aplicar em nossas vidas essa verdade, muitas vezes nós estamos falando aqui de dois elementos bem diferentes. Uma coisa é confessar, outra coisa é aplicar de verdade na vida. Estamos prontos para, domingo após domingo, confessarmos com a nossa boca: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas quando nós passamos pelas diversas provações, tentações, sofrimentos, dores, morte em nossa família, descobrimos que não estamos colocando em prática com tanta força assim o que cremos, e o que realmente, que cremos em um Deus que é de fato Todo-Poderoso. As dores deste mundo muitas vezes fazem o que conosco? Elas nos engolem, e nós não colocamos então em prática a verdade que domingo a domingo confessamos. Essa verdade se torna tão distante dos nossos corações, e aí não encontramos o devido consolo, meus amados irmãos, para essas dificuldades mais profundas da vida. E quem nunca passou por isso, não é verdade? Quem nunca sofreu assim? Creio que todos nós, sem exceção, já passamos pelos momentos mais sombrios e obscuros da vida. Toda vez que os irmãos estiverem passando, meus amados irmãos, por esses grandes desafios na vida, que nós, de fato, nos lembremos do resumo da palavra de Deus, que se encontra aqui no dia do Senhor 9. Nele confio, de tal maneira que não duvido que Ele dará tudo o que for necessário para o meu corpo, para a minha alma, e Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Nunca duvidemos que Deus dará tudo, meus amados irmãos, que forem necessários para o nosso corpo e para a nossa alma. Fé, na verdade, é o conhecimento e a certeza de que tudo que Deus prometeu em sua palavra, fé é entender e acreditar que tudo que Ele determinou, estabeleceu em sua palavra, é o que? É verdade. Foi o próprio Deus que nos deu a fé. Então, nós devemos exercitar a fé que o Senhor nos deu, a fé em suas promessas, e nós descobriremos que em meio a todos os acontecimentos da vida, o que está acontecendo é
que Deus está cuidando de você, que o Senhor está cuidando de mim, e que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Nós não sabemos muitas vezes o que é mal em nossa vida. Nós achamos que é uma doença, que doença é mal, que uma doença, porventura, que passemos foi mandada, enviada pelo diabo, pelos demônios, que o desemprego é mal, que a morte é mal, que os sofrimentos são males por si só, porém, o que para nós é algo mal, olha só, para Deus é bom. Queremos lutar contra esta verdade, porém, quando Deus nos envia algo que nos faz sofrer, é porque Ele tem um propósito para a nossa vida, é porque Ele quer ensinar algo em nossa vida. Então, meus amados irmãos, quando nós recebermos o sofrimento, nós devemos ser como quem? Como Jó. Devemos louvar a Deus como Jó, quando recebemos também o mal. Deus envia sofrimento para nos humilhar e para nos fazer lembrar que sem Ele nós não somos nada, que nós dependemos não da força do nosso braço, da nossa capacidade, das nossas habilidades, do nosso conhecimento, mas nós dependemos única e exclusivamente dEle. Ele quer que confiemos nele, por isso nós nos esquecemos dele muitas vezes no sofrimento. Nós não exercitamos a nossa fé muitas vezes nele. Nós corremos para longe, nós tentamos arrumar a nossa maneira de resolver as coisas. Então, por isso ele nos pega e nos humilha com sofrimento para purificar um elemento fundamental na vida de um cristão, que é o quê? A confiança. Para entendermos que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Lembremos das palavras do catecismo que nós estudamos. Tudo isso ele pode fazer. Os irmãos vejam que é repetido várias vezes esse trecho, para ficar no coração, para gravar na mente e no coração. Tudo isso ele pode fazer, tudo ele pode fazer por nós, como Deus Todo-Poderoso, e quer fazer como Pai fiel. Como nosso Pai, por causa de Cristo, Ele envia sofrimento. E Ele está nos corrigindo como um Pai fiel, corrigindo a nossa vida. Portanto, lembremos ainda que este nosso Pai é também o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então, faço uma pergunta aos irmãos de reflexão para o final. Nós deveríamos ficar, meus amados irmãos, desesperados? Temos razão para viver uma vida de desespero? Temos razão? Não. Então, se não temos razão para nos desesperar, uma vez que o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso e Pai fiel, que nós, de fato, com todo o nosso coração, meus irmãos, nós confiemos no Deus e Pai e o confessemos em todos os momentos de nossas vidas. Mais uma vez, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que nós apliquemos essa verdade no nosso dia a dia, pois o nosso Pai é um Deus provedor para o nosso corpo, bem como para a nossa alma. Amém. Amém.